Você sabe diferenciar a paralisia facial central da paralisia facial periférica? Não? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá pessoal, eu sou o Kaká, sou professor de anatomia do curso Anatomia Facilitada. Venho aqui te agradecer primeiramente por chegar até aqui e te dizer que farei o meu melhor para te ajudar, para você obter o melhor resultado. Seja bem-vindo. Antes de qualquer coisa, se possível, se você gostar, inscreva-se no nosso canal, coloca o gostei, bota algum comentário, alguma dúvida, tá bom? Compartilha com alguns amigos para que a gente possa crescer e também te ajudar de alguma forma para que a gente continue postando mais vídeos, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês. Siga também o nosso Instagram, Anatomia Facilitada, tá bom? Tá tudo aqui na nossa bio. E vamos começar a nossa brincadeira. Já que a gente não está fazendo nada, já que não estamos fazendo nada, vamos estudar um pouquinho. Vamos começar estudando neuroanatomia. O que a gente vai falar sobre neuroanatomia? Qual é o nosso foco na neuroanatomia? Vamos começar hoje falando um pouco sobre o nervo facial. Então, o nosso foco de hoje é trabalhar um pouquinho o nervo facial. Mas, para trabalharmos o nervo facial, a gente tem que saber o que é o nervo facial, de onde vem. Gente, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. Se são pares, quer dizer que eu tenho um de cada lado, tá bom? Desses 12 pares de nervos cranianos que nós temos dois que saem da região do encéfalo, certo, Kaká? Mas o que é encéfalo? Encéfalo é nada mais do que a junção do cerebelo, já vai anotando isso aí, cerebelo, tronco encefálico e cérebro. Então, a junção de cérebro, tronco encefálico e cerebelo, a gente tem o encéfalo. Esse tronco encefálico, se a gente for analisar ele, nós dividimos ele em três partes. Em bulbo, inferiormente, em ponte e em mesencéfalo, que a gente vai chamar de MPB, de cima para baixo. Isso é a subdivisão do nosso tronco encefálico. Tá bom, Kaká, mas por que tu tá falando disso? Se o nosso foco é falar sobre nervo. Por quê, gente? Dos 12 pares de nervos cranianos, 2 deles, lembrando que eu vou dar uma aula só de nervos cranianos, mas agora eu quero dar uma pequena introdução para vocês, tá? Lembrando que dos 12 pares de nervos cranianos, os dois primeiros pares são prolongamentos do sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso, nós dividimos em dois tipos. Em sistema nervoso central e em sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso central vem lá da embriologia, que eu também vou dar uma aula a vocês de embriologia depois, só deixar aí nos comentários. Vem lá do sistema nervoso central, vem lá do que a gente chama de tubo neural, que esse tubo neural é ele que vai formar o nosso sistema nervoso central, tá bom? Que vem de um folheto embrionário que a gente chama de ectoderme. Nós vamos trabalhar isso bem direitinho. E o sistema nervoso periférico vai vir lá da crista neural, tá bom? Aí vamos lá, gente. O sistema nervoso central, vou puxar a setinha para cá. O sistema nervoso central, ele forma o que a gente conhece como encéfalo, que vocês já são craques, e a nossa medula. Então, a medula espinhal vem do sistema nervoso central. Massa? Vem do tubo neural. Depois eu vou dar uma aula também a vocês sobre embriologia, falando sobre algumas malformações
pela falta do ácido fólico, que ocorre durante a gestação. A gente vai ver tudo isso em uma outra aula. Calma. E o sistema nervoso periférico vem da queixa neural, ele que vai formar os nervos e gânglios. Desculpa a bagunça, mas como eu disse a vocês, aqui é só um pequeno resumo, depois teremos uma aula bem tranquila em relação a isso. Que os nervos nós dividimos em cranianos e espinhais. Espinhais. Nota aí. Tira um print. Tchim. Mas não precisa tirar print. Sabe por quê? Porque vocês vão ter todo esse material, todo esse slide, resumo, e-book. Vocês vão ter tudo isso. Eu vou disponibilizar. Depois a gente vai ver como vai fazer. Tá bom? Vocês vão ter um material massa demais que vai ajudar vocês. Cada resumo diferente que vai ajudar vocês muito. Tá bom? Nos aguardem aí que a gente tá chegando. Voltando para a aula, vocês tendo essa noção, voltando para cá, os dois primeiros pares de nervos cranianos, que são eles. O primeiro par, sempre algarismo romano, olfatório. Segundo par, óptico. Tranquilo, Kaká. Esses dois primeiros pares, gente, eles vão sair do cérebro. Mais precisamente, o olfatório sai da região superior, que eu vou riscar aqui de amarelo, ó, que a gente chama de telencéfalo. Espera que eu explico isso. E o óptico sai da regiãozinha aqui, ó. E o óptico sai da regiãozinha aqui, ó. O óptico, que a gente chama de diencéfalo. Isso eu não tinha falado a vocês. O nosso cérebro, gente, na formação do nosso cérebro, ele é formado por duas áreas. Uma área externa maior, que a gente chama de telencéfalo, e uma área interna um pouco menor, que a gente chama de diencéfalo. Então, o primeiro par do nervo craniano olfatório sai da região do telencéfalo, e o segundo par óptico sai do diencéfalo. Mas, resumindo, ambos saem do cérebro. Tá bom? Certo, Cacá? E os demais nervos, que faltam 10 ainda? Falta 10 nervos. Sai de onde, esses abençoados? Os 10 pares saem do tronco cefálico. Então, do terceiro par, que é o óculo motor, até o 12º par, que é o hipoglosso, todos saem do tronco encefálico. Bonitinho, né, gente? Eu acho. Show! Deu para ter uma pequena revisada, deu para revisar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar uma aula sobre isso a vocês, com muita calma ainda, tá? Mas vamos para o nosso foco de hoje. Vamos para o foco da nossa aula, que é o quê? Nervo facial, para que a gente possa falar posteriormente de paralisia facial central, paralisia facial periférica. Tudo bem? Então, vamos continuar a nossa brincadeira, já que a gente não está fazendo nada. Vamos lá, gente. Preste bem atenção aqui. Nervo facial. Deixa eu sair um pouquinho aqui da tela. Nervo facial. Sempre lembre, gente, algarismos romanos. Então, nervo facial é o nervo 7. Nervo facial é o nervo 7. É o 7º par de nervo craniano. Tá? Esse nervo facial, a gente trabalha 3 coisas que eu quero que vocês aprendam. 3 coisas que eu quero que vocês aprendam. Uma é OAE. O-A-E. Danada é isso, Cacá. O-A-C. Certo? Principalmente esses dois aqui. O-A-E e O-A-C. Mas também nós vamos ter o O-R. O que danada é isso? Vamos lá. O-A-E. Olha como é fácil. Origem aparente no encéfalo. Origem aparente no encéfalo. Origem aparente no crânio. Origem aparente no crânio. Origem real. Cada nervo craniano, gente, tem uma origem real do seu núcleo, onde ele se origina. Já a gente entende bem direitinho. Onde ele se origina. Cada nervo craniano, ele vai ter uma origem que a gente chama de origem aparente no encéfalo. O que danado é origem aparente no encéfalo, Cacá?
Origem aparente no encéfalo não é o local que ele nasce, que ele é real. Origem aparente no encéfalo é o local do encéfalo que a gente vê ele passando. Vou dar um exemplo agora. Se liga, aqui nós temos ponte, aqui nós temos bulbo. Entre a ponte e o bulbo existe uma depressão que a gente chama de sulco. Bulbo pontino. É uma depressão que fica entre a ponte e o bulbo. Nesse sulco bulbo pontino vão emergir, vão aparecer alguns nervos. Esse par aqui, ó, sempre são pares. Esse par aqui, ó, esse par aqui. Então quer dizer que aqui no sulco bulbo pontino vão aparecer, vão emergir pares de nervos cranianos. Se vão aparecer, nós chamamos de origem aparente, já que é no encéfalo, origem aparente no encéfalo. Então, por exemplo, o nervo facial, que é o nosso foco de agora, ele está aparecendo bem aqui, ó. Bem aqui o nervo facial está aparecendo. Então, a gente diz que o sulco bulbo pontino é o local que o nervo facial aparece. É a origem aparente no encéfalo do nervo facial. Tá bom, gente? Agora, a origem real dele. Na origem real vai ser já, porque ele tem alguns núcleos e vai ser um negocinho diferente. Ele se origina lá dentro, principalmente na região da ponte. Internamente na ponte. Mas a origem que a gente consegue ver, que a gente consegue enxergar, a origem aparente do nervo facial é no sulco bulbo pontino. Certo, Cacá? Mas o nervo facial, ele sai daqui. E ele vai ficar aqui? Ele não é um nervo facial? Seu nervo facial vai para a face. Nervo facial, face. Acertou, miserável! Ele vai para a face. Não só face, mas outras coisas que a gente vai aprender. Mas, quando o nervo facial, ele sai aqui, ó, do sulco bulbo pontino, ele vem em direção ao crânio. O crânio, nós temos três visões aqui. A gente tem uma vista superior do crânio. A gente está vendo o crânio de cima, como se estivesse olhando assim para baixo. Feito um corte nesse sentido para a gente ver que é um corte axial ou transversal. Fez esse corte, a gente está olhando de cima para baixo. Quando a gente olha para esse corte, a gente vê vários buracos. Que a gente não vai chamar de buracos, a gente vai chamar de forames. E esses forames, esses buraquinhos que estão aqui, cada um tem nome. Por exemplo, esse aqui, ó, é o maior forame do crânio, que é o magno. E existem outros forames importantes, jugular aqui, dentre outros. Mas o nosso foco de agora é saber de um foramezinho que fica aqui, ó, que é o meato. Pega esse nome. Tem tudo aí para vocês, tudo no resumo vai ter para vocês. Tudo isso que eu estou explicando e muito mais vai ter no resumo e no e-book. Relaxa, só preste atenção. Meato acústico interno. É um buraquinho que esse nervo facial, assim que ele sai, ele entra dentro desse buraquinho, para dentro do nosso crânio. Ele entrou, imagina, visão raio-x agora, imagina que ele está aqui dentro, está lá dentro. Você está vendo dentro do crânio, tá? Coloquem um óculos 3D de vocês aí, e ele está dentro do crânio, o nervo facial. Oh, que lindo! Sendo que... Então, nós podemos dizer que a origem aparente no crânio... Sim, Cacau, então o que é a origem aparente no crânio? É o buraco, é o forame no crânio que o nervo facial passa. É o forame no crânio que o nervo facial passa. Então, forame no crânio que o nervo facial passa, a gente chama de origem aparente no crânio. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Então, o buraquinho que o nervo facial está passando, a gente vai a gente chama de meato acústico interno. Nós dizemos que é a origem aparente no crânio. Mas, se a gente pegar um livro, que é um dos livros que eu uso como base, que é o Neuroanatomia Funcional, Ângelo Machado, ele vai dizer assim, ó, origem aparente no crânio do nervo facial, meato acústico interno / forame estilomastoide. Eita, e agora? Por quê? O nervo facial, quando ele entra no meato acústico interno, parte dele vai sair. Sair por onde? Calma. Aqui nós temos uma visão inferior agora. Imagina que a gente está olhando de baixo para cima. Está olhando assim, ó.
olhando para cima. De baixo para cima, visão inferior. Existe um forame chamado de forame buraco, né? Estilomastoideo. Nome feio, né? Forame estilomastoideo. O que esse forame estilomastoideo faz? Imagina que ele está mais ou menos aqui, ó. Isso aqui a gente chama de processo mastoide do osso temporal. Atrás do processo mastoide, mais ou menos aqui, ó, nessa região. Imagina que esse forame que a gente está vendo aqui por baixo, imagina que ele está aqui. Esse nervo facial, parte dele vai sair do crânio por esse forame estilomastoideo para ir para a face, para os músculos da face, que eu vou explicar isso depois. Então, quer dizer que parte do nervo facial sai do crânio pelo forame estilomastoide. Isso. Por isso que o Ângelo Machado traz assim, ó. A origem aparente no crânio, nervo facial, ele entra no crânio pelo meato acústico interno e parte dele sai do crânio pelo forame estilomastoide. São duas origens aparentes. Deu para entender? Espero que sim. Então vamos passar aqui um pouquinho. Deixa eu apagar essa bagunça. Tira o print. Parou o print? Tchan. Beleza. Vamos lá continuar nossa brincadeira, já que a gente não está fazendo nada. E vamos passar aqui um pouquinho. OAE. O que é OAE, gente? Sim, origem aparente no encéfalo. OAC. O que danado é OAC? Hã? Não vi, desculpa. Ah, sim, origem aparente no crânio. Tá bom. Subúrbio pontino. Tcharam. Meato acústico interno. Ele entra no crânio pelo meato acústico interno. Bota o nomezinho aí do lado. E sai pelo forame estilomastoide. Mas não é toda parte dele que sai pelo forame estilomastoide. Já aprendi isso. Até aqui vocês estão entendendo, gente? Espero que sim. Deixa eu explicar a vocês outra coisa. Os nervos cranianos nós dividimos em nervos sensitivos, motores e mistos. Nervo sensitivo traz aqui como aferente. Aprenda esse nome. Não esqueça nunca mais. Sempre que eu falar algo aferente, estou falando de sensibilidade. Sempre que eu falar eferente, com eferente, estou falando de motricidade. Aferente. Ai, doeu, é sensibilidade. O que é uma sensibilidade? Sensibilidade, dor. Dor é uma sensibilidade? Sim, tudo relacionado à pele, principalmente a sensibilidade. Dor, temperatura, tá quente, tá frio. Aqui, inclusive, tá quente pra caramba. Tá quente pra caramba, mas vai dar certo. Dor, temperatura, propriocepção consciente. Cacau, que danado é propriocepção consciente? É muito fácil. É o ato de você saber onde está uma parte do seu corpo sem você precisar olhar. Por exemplo, eu não preciso só olhar para saber que minha mão direita está alta, está elevada. Isso a gente chama de propriocepção consciente. Existe outro tipo de sensibilidade que a gente chama de vibração. Existe outra sensibilidade chamada de pressão. Existem sensibilidades que a gente são sensibilidades já especiais ou gerais relacionadas à visão, tato, como já falei, olfato, audição, são alguns tipos de sensibilidade. Então isso é sensibilidade. Agora o que é motricidade? Algo eferente. Motricidade já fala motor, movimento. Então relacionado a músculos, glândulas, relacionado a movimento. Então os nervos cranianos nós vamos divididos em sensitivos, motores e mistos. Quando o nervo é misto, Cacá, é o quê? É quando ele tem tanto porção sensitiva quanto porção motora na sua composição, tá bom? E o nosso bonitinho do nervo facial, ele é um nervo misto. Tcharam! Então o nervo facial ele tem uma porção eferente. Eu vou falar só assim agora, viu? Não vou falar mais motor e sensitivo, não. O nervo facial tem uma porção eferente, que é motor. Ele tem uma porção aferente, que é sensitiva. Tá bom? Então, ele é um nervo misto. Bonitinho, né? Eu acho. Vamos continuar nossa brincadeira, já que a gente não está fazendo nada. E vamos lá. Funções. Qual função nervo facial você acha que o nervo facial tem? Qual função você acha que o nervo facial tem? Olha o nome, nervo facial. Deve ir para a face. Show. Deve ir para a face. Show.
O nervo facial, gente, ele vai inervar os músculos da mímica facial. Na embriologia, existe o que a gente chama de arcos faríngeos ou arcos branquiais, certo? Que é durante a gestação embrionária, durante o dobramento do embrião, do feto, ele começa a apresentar dobrinhas, que eu vou tentar deixar uma imagem aqui para vocês verem isso. Isso já é embriologia, mas eu vou tentar. E essas dobrinhas que o embrião vai formando, essas dobrinhas, nós dizemos que cada dobrinha dessas são 6 dobrinhas, que a gente chama de arcos faríngeos. Primeiro arco faríngeo, segundo arco, cada um tem uma coloraçãozinha aqui. Primeiro arco faríngeo, segundo arco, eu acho que na imagem que eu vou colocar para vocês, o segundo arco está verdinho e o primeiro arco está rosinha. Aí tem um terceiro arco, quarto arco, quinto arco não existe, evoluiu, e existe o sexto arco faríngeo. Esses arcos faríngeos ou arcos branquiais são eles responsáveis por formar os músculos da cabeça, músculos, ligamentos e estruturas da cabeça e pescoço, principalmente, certo? Por isso que eles são ditos como viscerais. Os músculos que são provenientes desses arcos faríngeos são ditos como viscerais. Enfim, do segundo arco faríngeo, ele é responsável por formar os músculos da mímica facial. Por isso que nós dizemos que os nossos músculos da mímica facial, eles são um grupo de músculos especiais, diferentemente que a gente tem em outras partes do nosso corpo. Então, os músculos do segundo arco faríngeo, que são os músculos branquioméricos, músculos da mímica facial, eles são provenientes do segundo arco faríngeo. E cada arco faríngeo desse, ele tem relação com um nervo craniano. Por exemplo, o primeiro arco faríngeo tem relação com o nervo trigêmeo. O segundo arco faríngeo, como ele forma os músculos da mímica facial, eles têm relação com o nervo facial. Então, primeira função do nervo facial, inerva os músculos da face, os músculos da mímica facial, os músculos branquioméricos. Por isso que a fibra que vai para esse músculo é um pouquinho diferente. Mas você vai aprender isso comigo já já. Então, a primeira função faz a inervação dos músculos da mímica facial, tá bom? Então, ó, não faça print meu não, vamos bonitos. Então, ó, movimentos da face, motricidade da face, nervo facial, tá bom? Porque ele inerva os músculos que realizam o movimento. Segunda função, o nervo facial, ele não é um nervo só motor, como a gente acabou de falar, ele não é um nervo só motor que vai para os músculos. O nervo facial, ele também tem função sensitiva. E uma das funções sensitivas do nervo facial é a sensibilidade, sensibilidade dos 2/3 anteriores da nossa língua. A minha língua, a parte anterior da nossa língua, a parte mais anterior, os 2/3 anteriores da nossa língua, que a gente chama de corpo da língua. Quem faz a inervação sensitiva é o nervo facial. Mas que tipo de sensitiva? A sensibilidade especial dos 2/3 anteriores da língua. Cacau, o que é sensibilidade especial? Tem relação com paladar? Tem, gente. Então, paladar. Colocou, eita, tá doce, tá salgado. Inclusive, eu queria comer um docinho agora. Tá doce, tá salgado. Na parte anterior da língua, quem vai captar essa informação é o nervo facial. A gente vai trazer depois que parte do nervo facial é essa. Mas outra função, sensibilidade especial dos 2/3 anteriores da língua. Já para ficar aqui com a gente. E quem faz a geral? O nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, gente, dos 2/3 anteriores da língua, quando a gente toca, a gente sente se está quente, está frio. A dor da parte anterior da língua é trigêmeo. Facial é o paladar. Que é a dica. Voltando para a nossa brincadeira, então o nervo facial também realiza essa função. O nervo facial, ele tem também fibras parasimpáticas, que eu darei uma aula a vocês posteriormente sobre sistema nervoso simpático, parasimpático, sistema nervoso autônomo. Vou dar uma aula sobre isso. Mas só para vocês terem uma visão geral, o nervo facial, ele também tem função parasimpática pré-ganglionar, que essa função vai fazer a inervação através de alguns núcleos que ele tem
inervação da glândula lacrimal, que fica na parte superolateral da nossa órbita, que é a que produz lágrimas. Quando o Corinthians perde, eu choro. Então não perca mais, Corinthians. Então na glândula lacrimal fica na parte superolateral da nossa órbita, tá? Então é inervada por fibras pré-ganglionares do nervo facial. As glândulas salivares que produzem saliva, glândula sublingual fica abaixo da língua, glândula submandibular fica aqui ó, na região do pescoço, que a gente chama de trígono submandibular. Essas glândulas salivares, o próprio nome já disse, glândula salivar, ela produz saliva. Então, parte do nervo facial também inerva essas glândulas. Tá bom, gente? Eu acho que eu não estou esquecendo de nada, mas vamos ver. Principal nervo motor da face, paladar dos dois terços anteriores da língua, que a gente pode chamar de corpo da língua também. Sim, sensibilidade da orelha externa e pavilhão auditivo. Então, essa sensibilidade da orelha externa, existem 3 nervos que fazem essa sensibilidade: trigêmeo, vago e facial. Então, o nervo facial, ele faz também a sensibilidade da nossa orelha externa. Bonitinho, né? Eu acho. Produção de lágrima e saliva. Foi. Todo mundo tá craque. Espero que vocês estejam entendendo, tá bom, gente? E se estiver gostando do nosso trabalho, por favor, dá essa moral, tá? É muito difícil tentar produzir tudo isso para vocês. Então, se inscreve aí no canal. Compartilha com o máximo de amigos que você puder, tá? Esse vídeo. Comenta alguma dúvida, alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica. Nos ajuda a crescer. É difícil, gente. Difícil demais, mas eu creio que vai dar tudo certo. O meu maior sonho é poder ajudar vocês de alguma forma. Vamos lá. O nervo facial, ele apresenta núcleos. O nervo facial, ele apresenta núcleos. E esses núcleos são muito importantes. Esses núcleos são muito importantes. Porque é aí que vai ser a origem real dele, né? Principalmente na região de ponte. Aqui nós temos uma visão posterior do tronco cefálico, gente. Visão posterior do tronco cefálico. Aqui nós temos uma visão lateral do tronco cefálico. Bulbo, ponte, mesencéfalo. Essa região aqui a gente chama de quarto ventrículo, ó, porque na parte posterior do... Deixa eu só para mostrar a diferença a vocês. Na parte anterior do tronco encefálico, a gente tem a ponte aqui, ó. Esse abaulamento. Na parte posterior é o quarto ventrículo, que a gente chama de quarto ventrículo, tá? Vou ter uma aula também com vocês sobre isso. Que nessa visão lateral, a ponte aqui, ó, essa parte mais anterior, ó, e o quarto ventrículo aqui, ó. Tá vendo isso aqui que vocês estão vendo? Olhem outra visão aqui atrás, ó. Legal, né? Vamos lá. O nervo facial, ele apresenta alguns núcleos. Vou dar o nome deles aqui. Esse aqui, ó, vai ser o núcleo. Vão anotando isso aí, tá? Núcleo motor do nervo facial. Ou se não quiser anotar, nem precisa, porque vai ter no e-book, no resumo que eu vou fazer. Núcleo motor do nervo facial. O nervo facial vai... Vou tentar colocar outras cores aqui para facilitar. Aqui em cima, ó, tem um núcleozinho amarelo chamado de núcleo salivatório superior. Núcleo salivatório superior. Aqui, ó, nós vamos ter verdinho aqui, ó. Não, tá ruim essa cor, tá de branco. Aqui esse verdinho aqui, ó. O trato solitário. Núcleo do trato solitário. Vou chamar isso aqui de trato solitário. É o núcleo do trato solitário. E esse azulzinho aqui, ó. Deixa eu puxar. Esse azulzinho aqui, ó. Todo ele eu vou chamar de núcleo. Apagou, foi. Núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Certo? Núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Que nessa visão aqui, ele vai estar aqui, ó. Esse aqui, ó. Que eu vou riscar em cima. O núcleo do trato solitário. Nessa imagem aqui será esse, ó. Que eu vou riscar em cima, ó. Núcleo do trato solitário. O núcleo motor do nervo facial, que eu vou notar novamente, já que apagou. Motor do nervo facial.
tá aqui, que nessa imagem aqui, ele fica aqui, ó, esse azulzinho. Esse aqui. E o núcleo salivatório era para estar por aqui, mas não dá para enxergar nessa imagem. Tá bom? O que cada núcleo desse faz? Gente, minhas aulas são assim mesmo. Eu não consigo correr demais. Eu só sei ensinar, anotando, explicando de onde vem. Porque é muito fácil eu pegar um slide e sair olhando o nome e colando o nome. Ó, gente, isso aqui é isso pelo slide. Eu não consigo. Eu tenho que te mostrar de onde vem. Ó, é isso. Vem de aqui, vem de ali. Então, essa é a minha forma de trabalhar. Eu espero que gostem. E vamos lá. Vamos passar aqui um pouquinho do que cada núcleo desse faz. Vamos lá. Núcleo motor do nervo facial. O próprio nome já diz. Esse núcleo motor do nervo facial, ele vai ter as fibras deles vão se unir para inervar os músculos da mímica facial. Então, aí eu vou perguntar a vocês agora. Vamos ver se vocês sabem disso. Núcleo motor do nervo facial. A fibra vai ser aferente ou eferente? Aferente ou eferente? Não vi. Isso, eferente. Se vai para os músculos da mímica facial, se fosse para os demais músculos externos do nosso corpo, seria um eferente somático. Por quê, gente? Pega isso aqui que eu vou dar uma dica a vocês. Somático tem relação a corpo. Então, a maioria dos nossos músculos esqueléticos, estriados esqueléticos, músculo bíceps, que eu consigo movimentar, são músculos estriados esqueléticos que são inervados pelo sistema nervoso somático. Eu vou dar uma aula sobre isso. Só para vocês pegarem uma visão geral. Mas os músculos da mímica facial, lembra que eu falei que eles vêm dos arcos faríngeos, que são considerados viscerais? Então, esses músculos da mímica facial têm uma formação diferente. Por isso que a gente diz que os músculos da mímica facial, eles vão ser especiais e viscerais. Então, a gente diz assim, ó, que o núcleo do nervo facial ele vai apresentar fibras eferentes, viscerais e especiais. Vamos ver isso com calma. Núcleos e fibras. Vamos ver nossa brincadeira. Núcleo motor, que é esse aqui que eu estou mostrando a vocês. Esse aqui, ó. Eferente, visceral e especial. Por que, gente? Eferente, visceral e especial. Eferente, porque, ó, é motor. Visceral e especial, porque vem dos músculos branquioméricos. Vem dos músculos do arco faríngeo. Por favor, diz que entendeu. Obrigado. Núcleo salivatório superior. Cacá, a gente tem o núcleo salivatório inferior também? Tem, mas o núcleo salivatório inferior já é outra função. Que eu vou dar em outra aula. Núcleo salivatório. Olha o nome, velho. Superior. Olha o nome, pelo amor de Deus. Núcleo salivatório superior. Vai pra onde, pelo amor de Deus, gente? Para as glândulas que produzem saliva. Ele vai fazer a inervação pré-ganglionadas. Então, se ele vai fazer a inervação de glândulas, ele é aferente ou eferente? Eferente, gente. Por quê? Porque ele vai para as glândulas. A glândula vai inervar. Eita, produzir saliva. Quais são as glândulas, gente? Sublingual e submandibular. Tá? Eferente, vamos lá ver nossa brincadeira. Núcleo salivatório superior. Eferente, visceral, porque são glândulas. Geral. Por que geral? Porque vai ser só a produção da saliva. Não tem nada de especial, como paladar, essas coisas. Vocês conseguiram entender? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Sim. Então, o núcleo salivatório superior tem essa função. Tá bom? Aí, vamos lá. Núcleo do trato solitário, que é esse verdinho aqui, ó. Esse cara aqui que eu fiz de branco, não foi? Eu fiz de branco. Esse cara aqui, ó. Esse verdinho aqui que eu fiz de branco. Núcleo do trato solitário. Esse cara, ele vai ser aferente. Por que ele vai ser aferente? Porque ele vai ser responsável por trazer a informação. Ele vai ser responsável por trazer a informação de sensibilidade especial do corpo da língua. Então, a informação de sensibilidade especial do corpo da língua, daqueles 2 terços que eu falei, ele vai subir e vai chegar nesse trato aí. Olha que lindo, trato solitário. Aferente, visceral especial. No caso, paladar. Vocês tinham conseguido entender, gente? Legal, né? Ainda existe... Eu vou apagar aqui, tá? Ainda existe um núcleo que eu não coloquei aqui. Eu acho que eu não coloquei. Mas ele é de extrema importância. Ele é de extrema
importância que ele fica mais ou menos um pouquinho abaixo do núcleo salivatório superior, que a gente chama de núcleo lacrimal. Se não tiver a copinha aí, que é este núcleo lacrimal, que é ele que vai inervar, mandar fibras pré-ganglionares para a glândula lacrimal, que vai produzir a lágrima, núcleo lacrimal. Eu acho que eu não coloquei ele, mas já tem aí guardadinho isso. Certo, Cacá? E esse núcleo espinhal do nervo trigêmeo? O que é que danado o nervo trigêmeo tem relação com o nervo facial? Gente, o nervo trigêmeo, ele faz a inervação sensitiva da nossa face. Pega isso, anota. O nervo trigêmeo faz a inervação sensitiva da face. Então, toquei aqui, ó. Toquei tato, toquei sensibilidade do nervo trigêmeo. Então, já que o nervo trigêmeo faz a inervação da face, lembra que eu falei que o nervo facial ele também faz a inervação sensitiva da orelha externa e pavilhão? Por quê? Porque parte do nervo facial, ele junta-se com fibras desse núcleo aí do nervo trigêmeo, espinhal do nervo trigêmeo, e vai, junto com ele, fazer a inervação dessa região da orelha externa. Então, ó, núcleo espinhal do nervo trigêmeo, ele tem a função aferente, porque é sensitiva. Agora, somática. Somática por quê, gente? Porque é o corpo, meio externo. Visceral é meio interno. Somática, meio externo. Corpo. Soma vem de corpo. Então, somática é geral, porque é a sensibilidade geral do corpo. Deixa eu dar outra dica a vocês. Sensibilidade geral. Nota aí. Aquilo que eu falei no início. Sensibilidade geral. Dor. Tá notando? Temperatura. Tato, pressão, vibração, propriocepção consciente. O que é propriocepção consciente? Eu falei lá no início. O ato de não saber onde está a parte do seu corpo sem precisar do auxílio da visão. Tá? Até aqui vocês estão entendendo, gente? Espero que sim. Gente, eu vou fazer o seguinte com vocês. O nosso foco, né, é a paralisia facial central e periférica. Mas a aula vai ficar muito longa. Então, eu vou dividir essa aula em duas partes. Vou falar primeiramente dessa parte anatômica do nervo facial. Posteriormente, na próxima aula vai ser só paralisia facial central e periférica. Agora, eu vou pedir a ajuda de vocês. Para eu fazer a próxima aula, liberar a próxima aula, vocês vão ter que comentar bem muito. Bota outra aula, bota outra aula, bota outra aula. Vamos se inscrever e vão compartilhar o vídeo para que eu possa fazer isso. E, por favor, gente, segue lá o Instagram. Dá aquela moral? Anatomia facilitada, eu vou deixar aqui. Dá aquela moral lá no Instagram. Me ajuda a crescer lá também, tá bom? Vai dar certo. Vamos continuar. Espero que vocês tenham entendido as fibras do nervo facial. Aí, nós vamos ver isso aqui. Gente, deixa eu voltar aqui com vocês. Assim que o nervo facial... Eu gosto de copiar muito também, de desenhar. Assim que o nervo facial ele sai do sulco bulbopontino, saiu. O nervo facial ele vai ter duas fibras. O nervo facial propriamente dito, e outra fibra que vai estar com ele, que a gente chama de nervo intermédio. Essa fibra branca, gente, nervo facial propriamente dito, é nela que nós vamos encontrar a parte eferente do nervo facial. As fibras motoras do nervo facial, que vem para cá, ó, núcleo motor eferente, está no nervo facial propriamente dito. Já o nervo intermédio, que é parte do nervo facial, mas esse nervo intermédio ele é interessante por quê? Porque é esse nervo intermédio que a gente diz que ele vai ter fibra sensitiva. Então, as fibras sensitivas que eu falei aqui, ó, aferentes, ó, quando eu falei aferentes, ó, essas fibras aferentes vão estar dentro do nervo intermédio, que faz parte do nervo facial. É uma parte do nervo facial. E as fibras parasimpáticas, que foi aquelas que eu falei aqui, ó, que vão para os gânglios, os glândulas salivares. Quase que não sai, para as glândulas salivares. Tá? Então, o nervo facial, ele é o sétimo par, mas assim que ele sai, ele tem duas partes. O nervo facial, propriamente dito, que é a parte motora,
E o nervo intermédio, que é a parte do nervo facial, que é a parte sensitiva e tem função parasimpática também. Tudo bem? Vamos ver aqui naquela imagem. Vamos voltar. E aqui, ó. O nervo facial, lembra que eu falei que ele sai do sulco bulbo pontino? Então o nervo facial está saindo aqui, ó. O nervo facial ele tem duas fibras, o que está bem pequenininho, mas não sei se vocês conseguem enxergar. Sai uma parte dele que é o nervo facial propriamente dito e sai bem do ladinho dele aqui, ó, o nervo intermédio. Ambos saem separados. Quando ambos saem separados, ambos vão entrar no mesmo buraquinho, que é o meato acústico interno. Quando eles entram no meato acústico interno, eles se juntam. Quando o nervo facial e o nervo intermédio eles entram no meato acústico interno, eles vão se unir. Eles se unem para formar um gânglio. Gânglio, gente, é um agrupamento de corpos celulares de neurônios, tá? Então, o nervo facial e o nervo intermédio se unem para formar um gânglio lá dentro do meato acústico interno. E que gânglio é esse? A gente chama de gânglio geniculado. Funciona mais ou menos assim. Deixa eu explicar a vocês. Deixa eu tentar fazer o desenho. Sou ruim em desenho, mas deixa eu tentar fazer aqui o desenho. Aqui vai ter o bulbo. Eu vou adiantar um pouquinho, tá? Essa parte. Vou adiantar um pouquinho essa parte. Deixar o desenho já pronto. Pra facilitar. Tá parecendo um Mickey, né? Não é nada isso. Tentar adiantar um pouquinho essa parte. Aí eu volto. Já, já! Voltei, vamos lá. Presta bem atenção. Aqui está o sulco bulbo pontino, vulgarmente falando, só para vocês terem essa noção. Do sulco bulbo pontino vai sair o nervo facial propriamente dito. Eu vou botar só assim, ó. NC, facial propriamente dito. E junto dele vai sair o nervo intermédio. Ambos vão entrar nesse buraco, que a gente chama esse buraco de quê, gente? Você já sabe, nem venham. Meato acústico interno. Quando esses nervos eles entram pelo meato acústico interno, eles se unem para formar vou fazer de outra cor. Forma o joelho do nervo facial, que a gente chama de vai formar o gânglio geniculado. Formar o gânglio geniculado, tá bom? Gânglio geniculado, certo? Aí desse gânglio geniculado, os nervos entraram aqui no canal facial, tá? O que acontece? Desse gânglio geniculado vão sair 3 fibras, 3 nervos, um para cá, um para aí, vai sair, deixa eu fazer as cores aqui para tentar ficar bonitinho, né? Vai sair um para cá e vai sair, deixa eu fazer de azulzinho aqui mesmo, um para cá. E lembra daquela fibra amarelinha que é a parte motora do nervo facial? Ela vai se soltar, ela vai sair aqui e vai sair pelo forame estilomastoide do crânio, vai sair para ir lá para os músculos da face. Imagina que a nossa face está aqui, e os músculos da face vão ser inervados. Imagina, gente, que tudo isso que eu fiz aqui, ó, tudo isso é dentro do crânio. Aqui está a língua. Aqui está a glândula sublingual. Aqui está a glândula submandibular. Vamos notando isso aí, tá? Aqui está a glândula lacrimal, certo? Aí vamos lá. Desse gânglio geniculado,
saem 3 nervos. Vai sair o nervo petroso maior. Que vai mandar fibras pré-ganglionares, porque vai ter outro gânglio aqui, o pteropalácio, que eu não vou adentrar nisso, que esse gânglio vai levar a inervação para a glândula lacrimal e glândula já mucosa nasal também, da mucosa nasal. Por isso que quando a gente chora, sai também, escorre também. Então a glândula lacrimal recebe fibras pré-ganglionares do nervo petroso maior, que vem lá do gânglio geniculado, que vem do nervo intermédio, consequentemente nervo facial, tá? Resumindo, nervo facial, a glândula lacrimal é inervada pelo nervo facial também. Aí vamos lá, existe outro nervo, esse vermelhinho, que a gente chama de nervo corda do tímpano. Corda do tímpano. Esse nervo corda do tímpano, ele vai se unir posteriormente com um nervo lingual, que vem lá do nervo trigêmeo, e esse nervo vai fazer a inervação dos 2/3 anteriores da língua. Lembra? Sensibilidade, paladar dos 2/3 anteriores da língua, nervo corda do tímpano. Também vem desse gânglio geniculado. E existe um nervo, gente, que a gente, esse azulzinho aqui, ó, que a gente chama de nervo, tá aqui, ó, nervo estapédio. Cacau, o que é estapédio? Gente, na nossa orelha, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. A nossa orelha tem um pavilhão auditivo, aí tem aqui, ó, a orelha externa, tem uma membranazinha que eu vou fazer já, aí tem a orelha média e a orelha interna. Quem separa a orelha externa da orelha média é a membrana timpânica. Imagina que isso aqui é a membrana timpânica. Certo? Aqui é a orelha média, que a gente chama de orelha média. Aqui na orelha média existem 3 ossinhos, que é o martelo, a bigorna, estou fazendo bem vulgarmente assim, e o estribo. Esse ossinho estribo, existe um músculo que fica preso a ele, chamado de músculo estapédio. Quando a onda sonora entra, ocorre a vibração da membrana timpânica, que esses demais músculos vão vibrar. Mas para que evite uma vibração excessiva desses músculos, esse músculo estapédio ele vai prender, tensionar o estribo e evitar que o estribo vibre demais. Tá bom? Porque se ele vibrar demais pode causar dor e a gente chama isso de hiperacusia. Hiperacusia, que é uma alta sensibilidade ao som, dor. Então, o músculo estapédio, para que ele funcione normalmente e evite que o estribo vibre demais, ele é inervado por esse nervo aqui, nervo estapédio. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Isso aqui está sendo bem basicão, que a próxima aula eu vou explicar muito mais isso. Mas só para vocês saberem que esse gânglio geniculado, que é a parte sensitiva e vai ter fibras parasimpáticas também, libera 3 nervos, petroso maior, corda do tímpano e estapédio, que vai fazer essas funções. Sempre pré-ganglionar. Porque, Cacá, tu falou muito sobre pré-ganglionar. Por quê? Porque após esses nervos existem outros gânglios, que desses gânglios que vão sair as fibras para essas estruturas. Então, a fibra pré-ganglionar é a fibra que leva a informação do nervo facial, por exemplo, até o gânglio. E desse gânglio ele vai entender, é isso. Aí, com outras fibras ele vai até as estruturas. Por isso que a gente diz que a inervação é pré-ganglionar, tá? Tirou um print? Show. Apaga. Então, petroso maior vai para a glândula lacrimal. E se vocês quiserem botar aí, glândula já mucosa nasal. Nervo corda do tímpano vai para onde? Parte anterior da língua. E as glândulas salivares também. As glândulas salivares também recebem inervação no nervo corda do tímpano. Mas principalmente, a principal função dele é a gustação. Tá? Dos 2/3 anteriores da língua. Não esquece, corpo da língua. Tá bom? Porque se fosse raiz da língua, lá atrás, seria glossofaríngeo, o 9. E não é o nosso foco. E o nervo estapédio? O nervo estapédio vai para onde? Entendi. Músculo estapédio, o estribo. Evitando que ele vibre demais e cause dor. Tá bom? Aí essa imagem é massa. Olha que linda essa imagem. Oh, que danado é isso. Meu Deus, vou desmaiar. É fácil. Aqui está o nervo. Aqui, tudo isso aqui, ó. Seria o nervo facial e intermédio. Vamos focar primeiramente no nervo facial, que é essa parte aqui, ó. Nervo
facial, que é o núcleo motor do nervo facial, melhor dizendo. Núcleo motor do facial. Lembra, o núcleo motor do facial vai para onde? Vai para os músculos já fácil? Então vamos seguir a fibra? Vamos seguir juntos comigo? Deixa eu sair aqui um pouquinho. Vamos seguir juntos aqui a fibra. Olha para onde ela está indo. Ó. Pera aí. Vou fazer de amarelo aqui, tá? Vai para o músculo estápede. Ó. Tá saindo aqui. Saindo para onde, gente? Para os músculos da face. Então, de amarelo, núcleo do nervo facial. Deu para entender? Então, ó. Núcleo do nervo facial aqui. Agora, se a gente olhar aqui em cima, por exemplo. Preste bem atenção. Isso aqui, sim. Isso aqui é o gânglio. Esse redondinho aqui, ó. É o gânglio geniculado. Gânglio geniculado. Lembra as fibras que o nervo gânglio geniculado libera, né? Beleza. Bora lá. Aí aqui, ó, olha que legal. Eu vou tentar fazer de outra cor aqui para diferenciar. Deixa eu fazer de branco. Vamos seguir as fibras. Aqui, ó. Aqui tá o nervo. Daqui, ó, tá o nervo petroso maior. O nervo petroso maior vai para onde? Lembra onde o nervo petroso maior vai? O nervo petroso maior vai para a glândula lacrimal. Glândula lacrimal. Ele vem lá do núcleo, deixa eu seguir a fibrazinha. Ele vem por aqui, ó, vem por aqui, vem lá do núcleo lacrimal, tá? Núcleo lacrimal. Ele vai entrar e vai chegar aqui nesse gânglio, que a gente chama de gânglio. Eu não falei sobre isso a vocês, mas se quiserem notar, gânglio pitérigo palatino. Vai se juntar com outras fibras. Essas, no caso, pré-ganglionar até aqui, porque chega nesse gânglio, esse gânglio que envia as fibras para as estruturas. Tá bom? Aí vamos lá. Lembra que eu falei aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisinha a vocês. Descendo aqui, ó. Deixa eu mostrar com muita calma nessa hora, que essas fibras são bem chatinhas. Descendo aqui, ó. Eu vou fazer de outra cor, tá? Deixa eu ver se o preto fica bom. Pronto, melhorou. Descendo aqui, ó. Eu vou ter essa fibra que vai descer e vai vir pra cá. Pergunta, que gânglio é esse? Esse gânglio a gente chama de gânglio submandibular. Gânglio submandibular. E ele vai pra onde esse gânglio submandibular? Ele vai para a região das glândulas salivares. Então, aqui nesse local, ó, é onde nós vamos ter núcleo salivatório superior. Lembra a função do núcleo salivatório superior, gente? O núcleo salivatório superior vai fazer o quê? Inervação das glândulas submandibular e sublingual, produção da saliva. E subindo aqui, voltando, ó. Deixa eu fazer aqui. E subindo aqui, voltando, ó. Deixa eu riscar isso. Subindo aqui, voltando, ó. Vai estar o núcleo do trato solitário. Tá meio bagunçado, né? Mas é só para vocês entenderem essa imagem que... Qual é a função do núcleo do trato solitário? Já que está voltando. Qual é, gente, a função do trato solitário? A sensibilidade da língua. Sensibilidade dos bochechos anteriores da língua. Essa imagem é meio complicadinha, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Tudo bem, gente? Deixa eu passar aqui. Então, é o seguinte. Então, por hoje é só. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui vai ser a parte 1 da nossa aula. Senão vai ficar... Já ficou muito longa. Já ficou maior do que eu esperava. Então essa é a parte 1 da nossa aula de nervo facial. Próxima aula, paralisia facial central, paralisia facial periférica. Vamos diferenciar as duas coisas, tá bom? Então muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe sempre. Jamais esqueça do que te trouxe até aqui. Vai dar tudo certo. E conto com a ajuda de vocês, tá? Deus abençoe.